A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que nós podemos trazer uma reflexão da palavra de Deus. Hoje eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5º do livro do profeta Isaías, um profeta abençoado, um profeta maior, um profeta que não maior nas suas profecias, mas maior no sentido do tamanho do livro na Bíblia, né? Mas um profeta importante, messiânico, que trouxe muitas palavras de vida, trouxe e tem trazido ainda palavras de vida para os nossos dias de hoje. Então eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia aí no capítulo 5º do livro de Isaías. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a parábola da vinha. Continue com a sua Bíblia aberta também, que nós vamos ler, além do capítulo 5º de Isaías, lá o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Amém? Mas antes, lógico, nós vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que Ele nos traga a ordenação que vem do coração de Deus e para que Ele nos traga a orientação que vem do coração de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por mais um momento que nós podemos estar na Tua presença, que nós podemos falar do Teu amor, Senhor. O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos atraído, não tivesse nos conquistado, Senhor? A Deus, obrigado, porque o Senhor tem tido cuidado, tido zelo, tido uma aliança para com cada um de nós, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Que o teu Espírito Santo venha nos redarguir, venha nos orientar, venha nos direcionar neste dia, trazendo, ó Deus, a direção que vem do teu coração para cada um de nós, em nome de Jesus. Então, irmãos, como nós estávamos falando no capítulo 5º do livro de Isaías, a palavra diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, os farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, nem crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ainda no capítulo 5º de Isaías, no 16 e 17 diz assim, no capítulo 5º, versículos 16 e 17. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como os pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Eu queria também que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá, como eu falei, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33, e diz assim a palavra: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho. Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram.
Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Irmãos, aqui, tanto no capítulo 5 quanto no Evangelho de Mateus, que nós lemos aqui, Mateus 21, nós vamos ver uma relação estabelecida entre Deus e o seu povo, né? Nós estamos aqui nos referindo especificamente ao povo de Israel, inicialmente, que Deus fala que ele tinha uma vinha em um outeiro fértil, então ele fala de fertilidade, de uma terra boa, de uma terra que seria produtiva, e ela deu aqueles trabalhadores, aqueles lavradores. Mas aqueles lavradores, eles não tiveram cuidado com aquela vinha. Aqueles lavradores, ao invés de pegar a vinha e se apoderarem dela de uma forma que produzisse frutos bons, aqueles lavradores, eles produziram as uvas bravas, né? Os trabalhadores daquela vinha. Então a vinha aí, na verdade, são os frutos que eles deveriam produzir. E ao invés de eles produzirem os bons frutos, ali foram produzidas uvas bravas. Lá no Novo Testamento também está falando que um pai tinha uma vinha, deu a uns lavradores, arrendou a uns lavradores. Esses lavradores não tiveram cuidado, então ele falou, agora eu vou mandar o meu filho, para que o meu filho, ele mostre para eles, porque na verdade eles vão ter respeito, esses lavradores, pelo meu filho. E os lavradores não tiveram e não foram cuidadosos, zelosos com aquela terra. Então aquela terra foi arrendada a outros lavradores. Eu quero aqui, irmãos, chamar a atenção a algo que o Espírito Santo de Deus ministrou profundamente no meu coração nesses dias sobre essa terra e sobre nós, né? Tanto no Velho Testamento, o Isaías, ele traz essa palavra, quer dizer, tão profética, de que a terra havia sido dada, ou seja, a herança de Deus havia sido dada ao povo de Israel. Aqueles trabalhadores, era para eles que Deus tinha um projeto, era para eles que Deus tinha um cuidado. E Deus queria que aquele povo que ele estava sempre socorrendo, que ele estava sempre cuidando, que aquele povo cuidasse da vinha dele, cuidasse para que bons frutos saíssem deles. Mas então o povo não se preocupou e aí Deus ia fazer o quê? Ia dar aquela vinha para forasteiros, né? E no Novo Testamento ele diz que o pai deu a vinha para os filhos, né? Para aqueles lavradores, arrendou a terra para aqueles lavradores que foram os israelitas. Era o povo de Israel, o povo que Deus havia libertado, era aquele povo que Deus queria novamente. A palavra nos traz essa referência de que Deus havia dado uma terra para aquele povo, uma terra, ou seja, uma herança. E nós não estamos falando de algo físico, nós estamos falando da herança maior, que era a presença de Deus, que era o relacionamento com Deus. Lógico que Deus também, nesse pacote aí, deu muitas outras coisas para o povo de Israel. Mas o mais importante que Deus queria era um relacionamento, era um reconhecimento. No livro de Oséias, capítulo 2, lá de todo o livro de Oséias, né? Ele fala desse relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja, esse relacionamento de casamento, de intimidade, esse relacionamento de estar próximo. E era isso que Deus queria. Então Deus estava dando a terra. Mais uma vez, Mateus, capítulo 21, ele nos cita, Deus, eu dei uma terra para eles, ou seja, eu dei o meu relacionamento para eles, mas eles não tiveram cuidado. Então eu mandei o meu filho, Jesus Cristo, mas eles aí mesmo que não tiveram cuidado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa terra e eu vou arrendá-la para outros lavradores. Eu queria, irmãos, chamar a atenção aqui sobre o que é ser um lavrador e o que é cuidar dos frutos, que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. E a pergunta que ele logo trouxe à minha mente é: você tem sido um povo que produz fruto? Você tem sido um povo, um forasteiro, um outro lavrador, um outro arrendatário que produz fruto? Porque nós somos assim. Nós, quando o evangelho foi levado até nós, que nós somos chamados de gentios, aqueles que
para quem Deus não deu a vinha, mas hoje Deus nos confiou a vinha. E se nós lermos aí Isaías capítulo 5, capítulo 5 do livro de Isaías, nós vamos perceber que Deus, ele diz o seguinte: olha só, eu dei a vinha para vocês, mas vocês não tiveram cuidado, então preste atenção. Se vocês não estão tendo zelo por aquilo que eu estou dando a vocês, preste atenção, porque eu vou fazer vir um juízo sobre a vida de vocês. Lá em Mateus, ele também chama muita atenção para a questão desses outros lavradores. Eu vou analisar com os irmãos isso. E ele diz o seguinte, que a vinha ela foi arrendada para um povo. E já que o povo não cuidou, que ela seria arrendada para outros. Nós vamos observar um aspecto muito interessante sobre o arrendamento. Se nós formos pesquisar aí o que é um arrendamento, é todas as vezes que você aluga alguma coisa. Bem, se você arrenda um terreno, se você arrenda uma casa, um imóvel, qualquer coisa que você arrende, você tem que produzir algum dinheiro ou você tem que ter dinheiro para manter esse arrendamento, para pagar esse arrendamento, né? Ele não é uma compra. É muito diferente de quando você compra alguma coisa e você arrenda. Se você compra um imóvel que é seu, ele é seu e acabou. Ele está pago. Agora, se você arrenda esse imóvel, você passa a ser alguém que detém o poder sobre algum tempo, durante algum tempo, sobre aquele imóvel. E é isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nós, nesse momento, somos arrendatários da vinha. Nós somos aqueles que, nesse tempo, têm o direito de dar bons frutos. Têm o direito de produzir os frutos que o dono da vinha quer que nós produzamos. Mas ele diz o seguinte: se as uvas forem bravas, se o produto do que você está produzindo, eu posso perfeitamente pegar aquela vinha que eu arrendei e arrendar para um outro. Porque ele fez isso com o povo de Israel. Ele disse isso lá em Isaías e disse novamente em Mateus capítulo 21, que aquela vinha, aquilo que ele já tinha alugado para uns, ele alugaria para outros. E hoje ela está alugada para mim e para você. E eu quero te perguntar que tipo de uva você tem produzido na sua vinha. Esse arrendamento precisa produzir fruto na sua vida e na minha vida. Esse arrendamento ele não pode ser algo aleatório ou uma coisa qualquer, algo que eu não levo com seriedade, porque da mesma forma que um dia esse arrendamento, essa vinha, ela foi tirada do povo de Israel, ela também pode ser tirada de nós. Eu queria que você parasse a pensar comigo sobre o que é ser um lavrador. O que é cuidar de uma terra? Cuidar de uma terra, querido, é você cuidar dela, é você cultivá-la, é você tratar dela, é você trazer para ela todo o zelo que você precisa trazer para que ela dê bons resultados. Vamos pensar aqui, um lavrador ele precisa preparar a terra. Pelo menos 3 etapas ele tem que fazer. Ele precisa preparar a terra, ele precisa plantar e ele precisa colher. Quando ele prepara a terra, eu não entendo muito dessa parte de terra, mas basicamente, eu vejo aqui, meu esposo, ele tem, nós gostamos de condimentos, então ele planta algumas coisas. E eu vejo o exercício de paciência que tem que ter a vida de quem cuida da terra, de quem lavra. Mas numa escala pequenininha, você cuidar de uma sementeira ou de cuidar de uma pequena horta, imagine você cuidar de uma terra muito grande. Você tem que pelo menos ter 3 etapas, Primeiro, a terra ela tem que ser preparada, ela tem que estar limpinha, ela tem que estar lisa, ela tem que estar sem nada, não é? Ela tem que estar sem nenhuma semente por ali, então ela tem que ser uma terra que ela esteja bem cuidada e bem tratada. Ela tem que ser uma terra também que às vezes ela precisa de alguns insumos, algumas coisas que você vai colocar para dar uma energizada para que ela fique uma terra pronta para receber o plantio. Aí quando você vai plantar, você faz lá uma covinha, com todo cuidado,
e coloca ali dentro a semente. E no dia seguinte nasce? Não. Há um tempo para que essa semente ela nasça. Mas enquanto ela está ali nascendo, ela tem que ser cuidada, vigiada. Eu preciso botar água, eu preciso ver se alguma erva daninha não está próxima, eu preciso perceber se alguns bichinhos não estão, às vezes formigas, né? Um tal de pulgão que aparece de vez em quando, aí a gente tem que ter cuidado. A planta, quando ela não é cuidada, o fruto, a árvore, quando ela não é cuidada, ela vai perdendo a sua clorofila, não é isso? Você pensa no verdinho, aí você começa a não botar água nela. Você começa, qualquer árvore, né? Você começa a não botar água. E aí, o que acontece com ela? Ela vai crescendo, beleza. Quando você está cuidando, ela está ficando bonita. Se tem algum bichinho, você vai lá e cuida. De repente, ela começa a não ser cuidada. Então aparecem os pulgões, as formigas, e aí começam a comer as folhas, começam a comer alguns frutos. De repente, aí você começa a não regar aquela planta e ela começa a perder a sua clorofila, ela vai ficando sem cor, sem vida, sem disposição, sem nada. Assim é a nossa vida, é a nossa terra. A nossa vida é a nossa vinha, queridos. Nós temos assim, a primeira vinha que nós temos que cuidar é a nossa vida, para depois cuidar das outras vinhas, que são aquelas vidas que nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Nós precisamos regar a nossa vida com a presença de Deus. Nós precisamos regar a nossa vida com a palavra de Deus. Porque se nós não fazemos isso, a nossa raiz vai ficando fraca, os pulgões vão comendo as nossas folhas e nós começamos a ser uma vinha que a uva, o produto final, ele começa a não ser bom, ele começa a ser um produto final ruim, de má qualidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, a palavra diz que aquele que trabalha arduamente na vinha tem que gozar dos primeiros frutos. Então, a primeira vinha é você. Você tem que gozar dos primeiros frutos. Quando você cuida da sua vinha, os frutos, quem mesmo vai usufruir é você. É a sua casa, é a sua família, são as pessoas que estão ao seu redor. Paralelamente, quando você não cuida, você vai ser a primeira pessoa que vai sofrer, porque a falta de relacionamento com Deus, ela traz para nós uma série de outras consequências na nossa vida. Nós vamos ficando tristes, mesmo sem perceber, desmotivados, nós não conseguimos encontrar motivação nas coisas, as coisas que nós vamos fazer, elas começam a ficar sem graça, muitas coisas não prosperam na nossa vida, nós não conseguimos ver as coisas andarem, né, progredirem, e parece que nós vivemos naquele círculozinho, parece que estamos sempre rodando para o mesmo lugar, e as coisas não evoluem, e você está sempre se perguntando por quê. Por que isso está acontecendo? Né? Por que as coisas não progridem? Ou às vezes elas estão até progredindo, você está até indo bem, mas o seu fruto você sabe que não está bom. Você olha, você se examina, você se sente enfraquecido, como se as suas raízes, as raízes da tua árvore, elas estivessem muito enfraquecidas. É como se fosse uma raiz velha que bate aquele temporal, aquela chuva muito forte, os ventos, os raios, e aí ela começa a não suportar mais. Querido, eu sei que você às vezes pode estar aí na sua casa pensando assim, mas eu sou um cristão bom, eu vou à igreja ou eu assisto aos cultos. Mas o que eu quero que você reflita é que o nosso evangelho, eu estou sempre falando isso porque isso tem que ser uma verdade para nós. Ele não pode ser um discurso. Ele não pode ser assim, nós somos isso, nós somos aquilo, nós carregamos aquele título, enfim, isso não conta para o reino de Deus. O que conta para o reino de Deus é como nós estamos aqui, é como está a nossa árvore. Nós só podemos
ser uma árvore boa, uma árvore frutífera, se nós tivermos com tudo muito bem alinhado aqui dentro. E nós só podemos ter tudo muito bem alinhado se nós tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se nós estivermos em comunhão uns com os outros. Se nós estivermos em comunhão com a nossa igreja, com a nossa família. Tudo isso tem que estar alinhado, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente vai estar em pecado, a gente não vai pecar, não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa estar com uma raiz alicerçada, uma raiz fincada no Senhor. Ele nos deu o direito de atuar nessa vinha, de cuidar de nós, de nos dar a boa terra, para que nós possamos, em nome de Jesus, produzir os frutos que nós vamos levar para os nossos irmãos. Que frutos que o Senhor aguarda. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, diz que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Isso não é remorso, isso não é uma emoção, isso não é aquele momento. Arrependimento é confissão de pecado, é mudança de atitude, é sentir dor, é sofrer por aquilo que você sabe está te afastando do Senhor. E que você vai começar a colocar diante do Senhor como sua dificuldade, como sua falha, para que você rompa aquilo e você, em nome de Jesus, seja uma raiz cada vez mais alicerçada. Mas, infelizmente, muitas vezes nós permitimos que não nos arrependamos, não confessemos o nosso pecado, não confessemos aquilo que de fato está nos afastando do amor de Deus e vamos cada vez mais ficando com as nossas raízes enfraquecidas. Isso é muito perigoso para todos nós, porque se nós não tivermos cuidado, a nossa árvore cai. E aí a vinha, ela pode ser arrendada para outra pessoa. Lá em Efésios, capítulo 5, dos versículos 8 ao 10, eu quero convidar para que você abra comigo lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 10, a palavra, ela nos diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. Amém? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerás. Amém? Nós precisamos nos despertar para a palavra, nos despertar para o relacionamento com Deus, nos despertar para a vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem esperado de cada um de nós. Então, nós éramos trevas antes, quando nós não tínhamos a vinha, mas hoje o Senhor está nos concedendo como forasteiros, né? Como outros lavradores, como diz a palavra que nós lemos, as palavras, né? Tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Nós precisamos andar como filhos da luz. Então, o Espírito Santo está no amor, ou seja, na bondade, na justiça e na verdade. A pior mentira que o ser humano pode contar, ela não é só para o seu semelhante, né? Para o outro, é para ele mesmo. É quando ele mente para ele mesmo. Quando ele mente dizendo que está tudo bem, quando ele mente fazendo de conta que ele vive um evangelho,
quando ele mente, fazendo de conta que ele é um religioso. Os religiosos, eles, com toda a sua religião no coração, eles simplesmente crucificaram Jesus. Porque havia tanta religiosidade no coração deles, que eles botaram Jesus lá na cruz. O Senhor não quer religiosidade de nós, Ele quer relacionamento. Amém? Em nome de Jesus. Então, muitas vezes você tem mentido para você mesmo, seu fruto tem sido um fruto de mentira. É a uva brava, não é a uva boa. Não é que você mente para os outros, não, mas eu não falo mentira para os outros, mas você mente para si mesmo. Mente dizendo que você está se vivendo bem com Deus, mente que você se relaciona com Ele. Porque você ouve um hino e você ficou 5 minutos aí louvando e adorando, você acha que isso é relacionamento. Isso é adorar a Deus e glória a Deus se você faz isso. Faça 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Mas em nome de Jesus, meu irmão, viva uma vida de comprometimento, relacionamento com Deus. E isso não inclui só você estar na sua casa orando. Mas inclui também você estar em comunhão com seus irmãos. Inclui também você estar assumindo seus compromissos, trabalhando na vinha. Porque a igreja, ela é a vinha do Senhor. A igreja é a vinha do Senhor. E eu e você temos responsabilidade de trabalhar nessa vinha. Eu e você temos responsabilidade de produzir frutos nessa vinha. Que frutos você tem produzido na sua outra vinha? Então, a sua primeira vinha, a sua vida, você já se avaliou e falou assim, olha, glória a Deus, pastora. A minha vinha, a primeira vinha, eu estou produzindo frutos. E na sua outra vinha lá, na sua igreja? Onde estão os frutos que você tem produzido para ganhar almas para o reino de Deus? Você tem trabalhado? Você tem sido um bom lavrador que tem preparado a terra, plantado na terra e tem colhido? Tem sabido o tempo de esperar? Ou você só quer colher? Ou você só quer plantar? Na palavra de Deus ela nos diz que a ceifa é muito grande, mas os trabalhadores eles são poucos. Então pense nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso não é um conto da carochinha, não é uma conversinha fiada. Jesus está voltando, sabe por quê, meu irmão? Pastora, mas você não sabe. Nós estamos com o vírus rondando. Quantas pessoas morreram nesse tempo? Será que pessoas cristãs não morreram? Lógico que sim. Jesus já voltou para elas. Amém? Então ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar nas nuvens e buscar uma igreja toda, mas ele também pode vir buscar a mim ou a você hoje, agora, aqui, enquanto você está ouvindo esse vídeo. Nós não sabemos. Então, cuide da sua vinha, cuide das vinhas as quais o Senhor te preparou, te capacitou, te instruiu para cuidar, antes que ela seja arrendada para outros. O Senhor está confiando isso a mim, está confiando isso a você. Mas se eu não cuido, se você não cuida, Ele precisa de outros que cuidem. Que você seja, em nome de Jesus, um trabalhador destes últimos dias, um lavrador destes últimos dias, que cuida da vinha que o Senhor confiou a você como um outro lavrador, como forasteiro. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigada por esta palavra, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor ministrou muito ao coração, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que cada vida que ouviu, ó Deus, está sendo ministrado pelo teu Santo Espírito, porque reconhece, porque entende, porque, ó Deus, recebe, ó Deus, a responsabilidade de trabalhar naquilo que é santo, naquilo que é puro, Senhor. Que o Senhor se relacione conosco, Pai, que nós sejamos servos, ó Deus, que trabalham, ó Deus, na tua obra, na tua ceifa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cuidar de cada família, de cada casa e trazer, ó Deus, a palavra rima ao coração de cada um de nós. Obrigada, Deus. Tu és digno, tu és santo, nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, meu irmão. Fique na paz. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Não deixe de dar aí o seu like abençoado e compartilhar com outras pessoas a palavra para que abençoe a vida delas também.
porque nós somos também participadores do reino de Deus. Estamos aqui para compartilhar o amor e a graça do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.